how cold is not enough. Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé quanto mais nós conhecermos o nosso Deus. E o conhecimento do Senhor vem pela leitura das Escrituras. Nesse tempo, temos falado sobre a natureza do homem. Temos visto na palavra de Deus quando o homem foi formado, o que aconteceu, como ele se afastou de Deus por causa do pecado, foi seduzido por Satanás, a maldição de Deus sobre a vida do homem e da mulher, sobre a terra, por causa do pecado. E também, agora, nós, nesta semana, estamos falando sobre o caminho da redenção, desde o momento em que o Senhor chamou Noé para estabelecer a sua justiça, para que realmente, através de Noé, tudo fosse feito, fosse renovado, não é? Mas o Senhor estabeleceu a sua vontade, mesmo e verdadeira, através de Cristo, porque, como eu disse no princípio, Cristo veio resgatar aquilo que Deus criou, que é o homem. Então, Deus não desistiu daquilo que ele fez, mas o Senhor escolheu e chamou para si um povo, não é? Zeloso de boas obras, transformado pelo poder do Evangelho. O Evangelho não só salva, ele também transforma. O Evangelho salva e dá crescimento. E é importante que eu possa entender a história da humanidade, biblicamente, para que eu possa perceber qual é a minha natureza. Todos nós temos inclinação para o mal. Sim, todos nós passamos por tentações. O que é uma tentação? Alguma coisa que vem, que você sabe no seu íntimo, e até pelo conhecimento da palavra, que vai te levar para longe de Deus. Como é que se chama? Pecado, não é? Então, todos nós passamos por esses momentos. E é importante você perceber que a sua carne, a minha carne, se inclina para o pecado. O homem natural, a carne, a nossa carne, tem desejo pelo pecado. A única forma de nós nos livrarmos desse domínio é através de Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, não é? E ele diz então que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E isso por causa da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a redenção de Cristo na cruz do Calvário e a transformação do homem interior. Essa transformação vem exatamente por isso, por uma questão de desejo, pela ação do Espírito Santo em nós, transformando a nossa vida no nosso interior, e também porque esse evangelho provoca dentro de nós desejo de conhecer mais a Deus e experimentar cada vez mais a sua plenitude no nosso interior. Um exemplo, se Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, ora, o que isso representa? Será que temos vivido a abundância de vida que Jesus disse que veio trazer para nós? Então, são coisas que nós só vamos poder viver e experimentar, assim como tantos outros textos, através dessa investigação, através desse desejo, através desse entendimento, dessa revelação do Senhor e dessa aplicação da palavra no nosso dia a dia. Temos falado exatamente sobre o caminho da redenção, que é Cristo, claro. Mas tudo isso começou, vimos lá em Gênesis no capítulo 3, quando o Senhor fala da maldição da serpente, né? Que esta vai ferir o calcanhar do homem, mas o descendente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, e este é Cristo, não é? Então agora nós vamos continuar. Quando nós olhamos então para o mesmo livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 até o verso 2 e depois o verso 4, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Ora, o que nós estamos vendo aqui? Sim, aqueles que são os antecessores de Cristo, que fazem parte da árvore genealógica de Cristo, não é? Podemos enxergar isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, onde está escrito: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Então, o que nós estamos vendo aqui? Os antecessores de Cristo. E começa aqui com Abraão.
Então, Deus chama Abraão e lhe faz promessas, não é? Então, Abraão está vivendo a sua vida junto com toda a sua família e, de repente, o Senhor se apresenta para ele, o chama, não é? E Abraão, então, dá ouvidos à voz do Senhor, ele ouve a mensagem do Senhor e o Senhor diz assim: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Que coisa interessante, depois no verso 4, quando diz: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Então é muito interessante quando nós percebemos o valor da fé, de confiar, de receber, de compreender como nós temos vivido. Será que nestes dias a nossa fé está caminhando para que nós possamos copiar, imitar o crente Abraão, que creu, que recebeu a palavra do Senhor e obedeceu? Porque nestes dias as nossas confusões justificam os nossos pecados. Então, bom, eu não vou fazer porque senão vai me colocar numa situação difícil, eu vou ofender tal pessoa. Então, os homens são mais importantes do que Cristo, as coisas humanas são mais importantes do que o Evangelho, e eu acabo me perdendo no meio de todas estas coisas. Mas veja, Deus falou com Abraão, lhe deu uma ordem, fez promessa, ele, olha, de ti eu faria uma grande nação. E o que acontece com esse homem, o crente Abraão? Ele ouve e obedece. Sai da sua terra, da sua parentela, da sua casa e vai no caminho que Deus ainda estaria mostrando para ele. No caminho da redenção. Todos nós fazemos essa mesma coisa. Deixamos o velho homem com suas paixões e seus enganos e confusões e avançamos para uma nova vida através da promessa do Senhor descrita no Santo Livro que Jesus Cristo veio nos trazer na cruz do Calvário. Então, assim como o crente Abraão, nós também precisamos crer nessa manhã. Crer na promessa, sobretudo. Não apenas crer que Deus vai me dar coisas e vai me restaurar coisas para mim, para o meu proveito, mas entender que esse chamado que Deus deu aqui para Abraão, não se esqueça, tem a ver com aquilo que o Senhor disse em primeiro lugar lá em Gênesis 3, quando ele falou que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E tudo começa aqui, com esse crente Abraão que está na genealogia de Jesus Cristo. Portanto, preste atenção nisso, se deixe levar pela palavra de Deus, edifique a sua fé para que você firme cada vez mais os seus passos, indo em direção à promessa do Senhor, vivendo por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.